Agora sim, finalmente! Estamos aqui juntas em carne e osso, porque hoje simplesmente a internet trollou a gente, o rolê foi cabuloso, mas antes tarde do que nunca, estamos aqui para começar essa live, porque a gente vai falar hoje daquele momento que muita gente acha que não é necessário, né, Tati? Que é o depois. Vamos lá, recapitulando. A gente, nesse mês de março, fez uma série de conteúdos sobre a entrevista de emprego. Começamos lá com o antes da entrevista. O que você precisa fazer antes de ir para a entrevista? Como que você se prepara, como você se organiza. Aí depois falamos sobre o durante, ou seja, o momento da entrevista de emprego, o que a pessoa precisa fazer. Esse durante era tão extenso que a gente fez 2 lives sobre ele, porque todo mundo começou a perguntar sobre, mas o que o recrutador vai perguntar, como que eu tenho que responder, que tipo de situação que pode acontecer lá na entrevista. E aí a gente então fez 2 lives sobre o durante. E hoje, para fechar esse assunto do momento entrevista de emprego, a gente vai falar do momento posterior, ou seja, depois que rolou a entrevista de emprego, o que você precisa fazer ou como, de que maneira que você pode ampliar suas chances. E aí a gente vai fechar com chave de ouro esse tema, né, Tati? Bora falar sobre isso. Gente, calma, é porque é o seguinte, hoje, quem depois for ouvir isso aqui, às vezes coloca só pra ouvir, não tá com a imagem, né? Então, assim, a Elida já contextualizou, aí hoje eu tô aqui na casa da Elida, que a gente gostou da internet, e aí eu tô vendo a Kit, gente. Quem não conhece a Kit ainda, perdeu. A gente depois pode fazer um outro post pra poder contar sobre a Kit. Mas muito fofa, eu tô até desconcentrada aqui. Eu vou mostrar aqui essa safada. Vem cá. Já que ela tá querendo trollar a gente, então ela vai aparecer. Vocês vão ver que aqui é vida real. Ó, tem inclusive essa danada aqui. Olha pra câmera, você não queria aparecer, agora você olha. É muito É fofa. Isso, essa é a nossa convidada especial de hoje. Vai-te embora, gato. Já fez a participação especial. E, bom, então nosso assunto do depois. A pessoa foi lá, né, Tati, pra entrevista, se preparou com as nossas dicas. Aliás, se você não viu as lives anteriores, elas estão salvas aqui, só você procurar lá no perfil que vocês vão ver. E numa outra rede social vizinha, que você pode ficar lá um tempão assistindo. Aquela rede só de vídeos, vocês estão entendendo. Aí o que acontece? Preparou com as dicas do antes, foi lá no durante, arrasou. Mas, depois que terminou a entrevista, a pessoa não sabe muito ali o que ela faz. E aí, senta e espera, fica de boas, faz cara de paisagem. Como que a pessoa pode fazer, Tati? Acho que a primeira coisa é assim, sair da entrevista sabendo o próximo passo. Geralmente o recrutador vai falar ali pra você o que vai acontecer, né? Em quanto tempo ele vai te dar a resposta, ele vai te explicar o depois. Então, você precisa estar com essas informações. Lembra que a Elida comentou na última live sobre fazer perguntas para o recrutador? Se ele não comentou, você tem total direito e liberdade de perguntar para que você possa se preparar para o depois. Então, digamos que a pessoa diz para você assim, Elida, muito obrigada pela entrevista, foi excelente. Então, como vai ser agora? Nós vamos conversar com o gestor, há outros candidatos, e nós temos aí uma expectativa de dar uma resposta até a próxima segunda-feira, dia 28. Pronto, te deu aí a orientação. O que você faz? Dia 28 você começa às 5 da manhã, olhar o seu celular esperando, né? E pedindo uma resposta? Não, espera até o horário, o término do horário ali comercial, por volta das 17, 18 horas. Geralmente eles levam aí ao longo do dia, né? Eles usam o dia quase todo para dar uma resposta para esses candidatos. Tati, mas e aí? Você foi lá, fez a entrevista com a Elida, disse dia 28, mas dia 28 passou, né? Você falou para esperar, tava lá esperando até as 18 horas, ninguém me mandou e-mail, ninguém me ligou, ninguém fez sinal de fumaça. Deu dia 29, ninguém também, dia 30, ninguém também. Qual é o momento para eu entrar em contato, já que o RH não entrou em contato? Gente, o razoável passou uma semana do que foi acordado, vale você procurar o RH pelo mesmo canal que todo o processo seletivo foi feito. Então, digamos que tudo foi feito via e-mail, você responde ou manda mensagem via e-mail. Não adianta ligar, pedir para falar com a Elida, com a Tatiana, não é o ideal. O ideal é isso. Agora sim, um pouco de bom senso. Nós tivemos um caso, a Elida vai lembrar bem desse caso, que foi de um processo seletivo que a gente fez, que o candidato recebeu a devolutiva, com as explicações, aí depois a gente pode falar um pouco sobre o feedback, e ele não se deu por satisfeito, né? Ele não ficou satisfeito com a resposta.
E ele deu um jeito de falar com o proprietário dessa empresa. E o proprietário achou de muito, assim, não foi de bom tom. Não pegou bem. Não pegou bem, não foi de bom tom mandar uma mensagem para... Porque ele deu um jeito de achar o WhatsApp desse dono da empresa, porque tinha um amigo que conhecia quem que... Enfim, o cara primeiro levou um susto, falou, como assim que... Como é que você achou meu número, né? De onde você tirou esse número? E aí ele falou que foi por conta de uma outra pessoa, até chegar nele. Pronto. E ele, ao invés de perceber uma proatividade, ele viu ali uma invasão. Ele achou assim, foi demais. Assim, como é que o cara, né, tem essa audácia? Ele não viu isso com proatividade. Então, o ideal é você usar os mesmos canais de comunicação que o RH fez contigo, aguarda o prazo. Mas deu dia 28, dia 29 eu escrevo logo cedo. Calma, às vezes dentro da empresa há processos que demoram um pouco mais. Então dê uma tolerância de pelo menos uma semana aí depois do que foi combinado. Até porque, gente, às vezes acontece assim, num processo seletivo, o recrutador ele calcula que ele vai demorar um tempo X para dar esse retorno. Só que às vezes ele recebe um volume maior de candidatos do que inicialmente estava previsto. Então, quando isso acontece, ele vai precisar também de um tempo um pouquinho maior para dar essa devolutiva para os candidatos. Então, o ideal é que você, assim, não se desespere, nada de apavoro. Tenta entender também, olhar o lado do recrutador, né, e da empresa, que às vezes demora um pouquinho para te dar esse feedback. Claro que no universo ideal esse feedback já viria de uma maneira muito rápida, porque afinal de contas a gente sabe que, né, vocês ficam ansiosos, principalmente quem está indo para as primeiras entrevistas de emprego. A gente sabe que boa parte dos nossos seguidores está nesse momento, né, de começar essa jornada aí de buscar entrevistas de emprego. Então a gente sabe que bate aquela ansiedade, tipo, pô, eu fui pra entrevista, o cara prometeu a resposta e ainda não me respondeu. Mas, por outro lado, a gente também entende o lado do recrutador, porque a gente atua com isso também, né, com processos seletivos, e a gente sabe que, às vezes, aquele planejamento ali de dar a resposta no dia tal, não dá pra você cumprir de uma forma completa, ou seja, às vezes você vai começando ali a dar os retornos, mas pode demorar um pouquinho mais. Então, às vezes ali uns 2 ou 3 dias, né, Tati, é um prazo que dá pra você ter essa tolerância. Aí sim, passou esse prazo, o recrutador não deu um retorno pra você, aí sim, nesse caso, vale a pena você entrar em contato, como a Tati colocou, usando os mesmos canais que foram utilizados ao longo do processo, né? Quais são esses canais? Vai depender de como a empresa entrou em contato com você. Aí tem empresas, dependendo do nível, né, de formalidade, a empresa pode ter entrado em contato com você por e-mail, às vezes por ligação, às vezes até por WhatsApp. Não é bacana você ficar ali pentelhando a pessoa no WhatsApp, tipo, oh, e aí, já sabe a resposta e tal? Não faça isso, porque isso pode, ao invés de mostrar, como a Tati disse, uma proatividade, vai ser ruim pra você. Então, segura a onda da ansiedade, a gente sabe que é difícil, mas passou a entrevista, tá no momento da resposta, aguarda que essa resposta vai vir. Agora, Tati, tem uma situação que a gente sabe que acontece muito também, que é assim. A empresa faz um monte de entrevista com muitas pessoas. E aí, às vezes, ela não é a prática mais, né, legal do mercado, mas a gente trabalha com verdades, então estamos aqui para dizer realidades para vocês. Então, o que acontece? A empresa dá feedback só para aqueles que vão continuar no processo seletivo. Os demais, eles ficam assim, esquecidos no rolê. Tipo, esse aqui, ó, a gente entrevistou ali, sei lá, 30 pessoas. Dessas 30, 10 vão continuar no processo seletivo. As outras 20, às vezes a empresa nem dá feedback. Infelizmente, gente, essa situação existe no mercado. É uma prática condenável, né? Todos os indicadores em todas as leituras, toda a literatura acadêmica sobre esse assunto e até os bons costumes também dizem que você não deve fazer isso. Ou seja, sempre é necessário feedback para o candidato, mesmo que esse feedback seja negativo, porque às vezes um feedback negativo a pessoa vai aprender até muito, né, para ela usar em outros momentos. Porém, a gente está aqui para dizer para vocês que infelizmente essa situação pode acontecer, da empresa fazer o processo seletivo, dar feedback só para quem vai continuar nesse processo e simplesmente ignorar os demais, né? E como é que você sabe se você foi um esquecido no churrasco aí? Boa, dessas do... Hoje eu tô rindo dela o tempo todo, porque eu já tá com ótimas tiradas o dia todo, tá? A gente tem algumas situações, né? Quando a gente fala de vagas mais iniciais, vamos colocar uma vaga que não tenha muita experiência, de assistente.
tá nesse esquema das vagas que ficam esquecidas no churrasco. Por quê? Porque o volume de currículo é muito grande. Quando a empresa possui um sistema robusto, um sistema tecnológico, ele costuma mandar uma resposta padrão, tipo, agradecendo a sua presença, a sua participação, mas você não seguiu conosco, acabou. E se você tentar falar com a empresa não vai personalizar, como a Elida comentou. Agora, quando a gente já trata de cargos de mais alto nível, aí costuma ter uma relação um pouco mais forte com esse candidato, até porque não há tantos candidatos e também não há tantas vagas. E aí até passa a ser um ponto positivo para o recrutador criar ali a sua rede de contatos profissionais que eles podem utilizar no futuro para indicar para outras vagas. Então já aconteceu um caso, inclusive, que a gente atendeu, de um cliente nosso que foi para o processo seletivo, teve lá a devolutiva negativa, né, que ele não foi aprovado, e a pessoa perguntou para ele se ele não queria um feedback. Eu não lembro se a pessoa perguntou, se fui eu que falei com ele para pedir o feedback. Foi um trem assim, né? Acho que foi a gente que indicou que ele queria esse feedback. Então acho que foi isso mesmo. Aí a pessoa até ficou assim, mas não vai ser aquela resposta padrão, secona, assim, aquela coisa politicamente correta, só para dizer que teve uma devolutiva? E aí a gente insistiu muito e falou, não, vai lá para você ouvir, é um outro olhar, é uma outra avaliação, é importante você ouvir para a gente tentar acertar mais nesse auxílio aí ao longo da sua jornada. E a pessoa foi. E a pessoa não gostou do que ela ouviu, mas a recrutadora não foi rude com ele, com essa pessoa de forma alguma, mas disse para essa pessoa algumas coisas, e quando a gente está numa condição de busca de nova vaga, uma busca de emprego, geralmente a gente já está numa condição assim, de uma certa fragilidade, né? Como assim uma certa fragilidade? Tipo, você já está procurando há muito tempo e você não consegue encontrar, ou você encontra sua vaga que não paga o salário que você gostaria, ou é longe da sua casa. E você tentar uma vaga nova há muito tempo vai te causando assim uma certa desmotivação. Você vai ficar assim, poxa vida, eu tô tentando, eu tento, e não acontece, não chega, você fica meio desmotivado. E aí quando você vai ouvir um feedback de uma negativa, geralmente não é algo assim que vai te colocar muito pra cima. Então você tem que estar ali muito forte para saber ouvir, né, para você entender o que você pode guardar para você, o que você vai descartar, e você vai seguir adiante. Então pode acontecer, mas cargos mais iniciais não é costume fazer esse tipo de devolutiva. Geralmente cargos mais que a gente chama de C-level ou de coordenação, né? O C-level é aquele CEO, né? Você já deve ter visto aí fulano que é o CEO da empresa dele. É ele, mas é a empresa, mas ele é o CEO da empresa, né? Então é sozinho porque ficou na moda. Mas o CEO, o diretor da empresa, o coordenador da empresa costuma sim ter esse tipo de devolutiva. Agora, pode ser também que você tenha recebido uma resposta positiva. E como essa resposta costuma chegar para você depois da entrevista, dentro do prazo ou depois do prazo, pode chegar por meio de um telefonema, né, Elida? Que é sempre muito alegre, aquela né? ligação muito aguardada, sabe? Aquela ligação assim, você fez a entrevista e tá esperando a pessoa te ligar para dizer assim, você foi contratado. Então, assim, é um momento que é muito, muito feliz, assim, muito, né, que a gente já viveu aí algumas vezes ao longo da nossa trajetória profissional e que vocês também vão viver, eu tenho certeza. Quem não viveu esse momento ainda vai ter oportunidade de viver. É aquela hora que você realmente fala, deu certo, né? E esse deu certo, na verdade, ele é, assim, o primeiro passo de uma nova jornada profissional. Porque a partir do momento que você recebe essa devolutiva de que sim, você será contratado, você precisa então dar entrada em todos os trâmites aí burocráticos para sua contratação. Mas tem um caso, Tati, que às vezes acontece que é assim, você passa pelo processo seletivo com várias etapas. Então, às vezes você recebe um feedback inicial, né? Você foi aprovado nessa etapa do processo seletivo, a gente vai dar continuidade no dia tal, por exemplo. E aí eles marcam com você para dar continuidade. Isso quer dizer que você já está contratado? Não. Isso quer dizer que você teve uma aprovação em uma das etapas e que você vai dar um andamento no processo, o que já é uma ótima notícia, porque você está ali agoniado, já é uma ótima notícia você continuar no processo.
Mas você tem que ter em mente, ficar, né, aí tranquilo, que assim, pode ser que mesmo depois dessa aprovação inicial, nas demais etapas não demete com tudo que precisa dar ali na empresa, né? Então, às vezes, essas entrevistas, esses processos seletivos são divididos em etapas. Então, receber esse telefonema dizendo que você está aprovado, pode ser aprovado numa etapa, a pessoa lá, o recrutador, vai te explicar e vai detalhar o que você precisa fazer. Se você tiver dúvida na hora dessa devolutiva, seja ela negativa, positiva ou parcial, se você tiver dúvida, pergunte. Então, como você pode fazer? Você pode dizer para a pessoa assim, só confirmando aqui para ver se eu entendi mesmo. Você está me dizendo que eu fui aprovada nessa etapa do processo seletivo, então eu quero saber quais são as próximas etapas, quais são os próximos procedimentos, o que eu devo fazer. A pessoa vai te orientar em relação a isso. Se for um não, você pode até pedir uma devolutiva, assim, a pessoa diz para você, olha, estou, né, entrando em contato para te avisar que você, infelizmente, não foi aprovado para continuar no processo seletivo, e a gente está agradecendo pela sua participação, mas, né, não rolou. Aí o que você pode fazer, hein, Tati? Dá uma dica pro pessoal aí, se for um não, como que a pessoa pode tentar pedir algum feedback nesse momento para ela corrigir isso eventualmente em outros processos que ela for participar? De que maneira que ela pode abordar isso nessa devolutiva? Quando a gente falou lá atrás sobre pedir uma resposta caso o prazo já tenha sido finalizado, a gente utiliza a mesma estratégia para o feedback. Então, se tudo foi feito via e-mail, você manda um e-mail, escreve um e-mail bacana, agradece pelo tempo do recrutador, pela pessoa ter te ouvido, por você ter chegado até aquela fase, em geral, são 3, 4, 5, 8, 10 fases, dependendo da vaga. E ali você já coloca que você está à disposição para outros processos seletivos, que o recrutador entenda que você tem o perfil e que você gostaria de solicitar, caso seja possível, um feedback com o profissional. Se o que for melhor para o profissional, se preferir, pode ser presencialmente, você vai lá no horário agendado, ou você pode agendar de maneira remota, às vezes uma ligação, enfim. Na prática, não se costuma fazer por telefone. Costuma agendar pessoalmente, assim, igual nós dois estamos aqui hoje, e falar no olho, porque esse é um momento que as reações são importantes. Essa leitura corporal, ela é muito importante no processo seletivo. Então, por mais que a gente até tenha comentado já aqui sobre o processo seletivo no metaverso e tudo mais, que é algo novo, que tem uma realidade 3D, mas em algum momento, especialmente para essas vagas de mais alto nível, né? O que a gente fala de mais alto nível? Como a gente falou, de um diretor que vai ter uma renda aí mensal, 10 mil, 15 mil, 20 mil, é o olho no olho, né? Você fala aqui, você quer ver a pessoa, enfim. E aí você pede esse feedback. Outra coisa que você pode fazer também, mesmo que você ainda não tenha recebido a resposta, porque eu me lembrei dessa história do feedback, porque eu fiz essa orientação com um dos nossos alunos, ele aplicou e foi excelente, porque ele ouviu o ponto de vista da recrutadora, voltou, até conversou com a gente, ele melhorou e foi para outros processos seletivos que ele foi aprovado. Mas uma coisa que esse nosso aluno fazia sempre era agradecer depois do processo seletivo, independente da resposta. Ele tinha ali mais ou menos uma estrutura de mensagem que podia ser enviada via WhatsApp ou e-mail, como nós acabamos de falar, por conta do canal. E aí ele colocava, ele gravava o nome da recrutadora, geralmente uma mulher, enfim, quem quer que seja que esteja lá, a pessoa. Ele gravava o nome da pessoa e colocava: olá, fulana, como você está? Escrevo para te agradecer pela oportunidade do processo seletivo e tal. Aí você vai falar assim: ah, mas que trabalheira, que besteira. É que assim, tá em dúvida entre você e o outro, e você fez isso, ali você tirou a dúvida da pessoa que está responsável pelo processo seletivo. Independente dela te dar a resposta ou não, você já faz uma cortesia. Agradecer pelo tempo dela, por ter te ouvido e ter permitido que você participasse do processo seletivo. Até porque, gente, nós já falamos isso aqui em outras ocasiões, mas eu acho que vale a gente mencionar novamente. Hoje em dia, entre as habilidades, assim, entre as competências e habilidades que o mercado valoriza muito, na verdade a gente tem visto um foco muito grande para as chamadas soft skills,
que são essas habilidades que as pessoas têm, que não são necessariamente técnicas. Então, você ser cortês, por exemplo, na hora de dar um retorno, você ter uma boa comunicação, você se mostrar ali proativo nesse momento da comunicação. Essas pequenas coisas, elas podem dizer muito a respeito do candidato. E elas estão sendo cada vez mais valorizadas, porque tem até algumas correntes teóricas aí que defendem o seguinte, que a habilidade técnica, o cara vai aprender, principalmente para cargos mais iniciais, né? As especificidades do que ele vai fazer, ele vai acabar aprendendo no decorrer do momento de trabalho dele. Ele vai com certeza ter um momento de treinamento ou transição, né, da pessoa que ocupava aquela vaga, ou um treinamento quando é uma nova vaga, mas isso é uma coisa assim, que a parte técnica ela vai naturalmente se desenvolvendo. Claro que a pessoa precisa ter ali um mínimo de base, mas essa parte vai de uma maneira mais natural. Agora, essas habilidades que elas são mais comportamentais, que elas são mais subjetivas, elas estão sendo muito valorizadas nos processos seletivos atualmente, porque no fim das contas, isso vai fazer a diferença na hora de, por exemplo, da equipe trabalhar junta, né? Às vezes a pessoa tem uma boa parte técnica ali bem desenvolvida, mas o relacionamento ali não é bom, ou às vezes é uma pessoa um pouquinho ríspida, né? Ou grossa mesmo. Então, assim, a gente sabe que os recrutadores, eles estão cada vez mais atentos para isso. Então, quando você faz, como a Tati citou esse exemplo aí do nosso ex-aluno, que você tem uma estratégia ali de agradecimento ao recrutador, que você se mostra disponível, que você se mostra uma pessoa assim, né, que sabe agir com cortesia, e isso é um diferencial que provavelmente outros candidatos talvez não tenham se atentado ainda mais nessas fases mais iniciais, que a gente sabe que muitos aí estão, né? Às vezes, como a pessoa está ainda aprendendo como que é o processo de uma entrevista de emprego, como ela está se desenvolvendo ali, às vezes ela ainda não entendeu esse funcionamento para conseguir dar esse tipo, para conseguir ter esse tipo de comportamento na hora desse feedback, na hora dessas devolutivas. Então, para quem está no começo, essa dica é ainda mais importante, porque provavelmente os seus, não quero chamar de concorrentes, mas os demais candidatos provavelmente não vão se atentar para esse detalhe, né? E aí, olha que legal, a gente falou lá atrás sobre a preparação, que muitas pessoas não fazem, sobre a escolha da roupa para o dia que você vai fazer ali a entrevista, sobre chegar num horário razoável, sobre fazer perguntas com base naquilo que você pesquisou da empresa, e agora a gente vai te oferecer, quer dizer, a gente já te ofereceu uma dica muito valiosa, que é esse pós. De todos os candidatos que a gente já fez entrevista, eu não me lembro de um ter realmente escrito, assim, alguns já mandaram mensagem no WhatsApp, enfim, até depois de um tempo. Uma coisa mais resumida, às vezes, né? E mais informal, mas seguir esse protocolo, como a gente acabou de falar aqui, né, seguir esse passo a passo, é raro você encontrar um candidato que lá no finalzinho ainda manda um e-mail, agradece, enfim, fecha com chave de ouro. E isso é muito importante, porque, gente, nós abrimos, foi semana passada ou retrasada a vaga de secretária? Semana passada, a vaga de secretária. Eu dei um print para a Hélida, porque nessa hora eu estava olhando os e-mails, eu sabia que ela não podia olhar naquele exato momento. Eu falei, olha aqui o tanto de currículo que a gente tem. Já tinha passado mais de 5.500 currículos para uma única vaga. Uma vaga, gente, uma vaga. A gente está contando isso não é para desanimar vocês, não. É para vocês entenderem que, assim, os processos seletivos, eles são assim. Às vezes vai ter mesmo muito candidato, às vezes nem tanto. Às vezes você vai, né, se candidatar para uma vaga que não está tão concorrida. Mas essa vaga especificamente, ela não exigia experiência nenhuma anterior. E ela era uma vaga de nível médio. Então é assim, quanto mais você retira as exigências, maior é o número de pessoas que pode atender aquela vaga. Quanto mais você exige, mais você afunila. Então, nesse caso, como a vaga não afunilava, ou seja, ela era muito geral, atraiu um volume impressionante de candidatos, né? E aí vocês imaginam o recrutador olhar 5.000 currículos. O que acontece? É por isso que a gente fala tanto da coisa do currículo, e a gente está aqui caminhando para essa reta final, mas eu acho que vale a gente fazer esse link aí da coisa do currículo. Quando o recrutador vai usar algum tipo de programa, algum software para fazer isso de forma automatizada, esse software vai buscar palavras-chave, ele vai tentar identificar naqueles currículos o melhor match possível para a vaga.
Mas a gente mora no Brasil, né, minha gente? Então nem sempre a coisa acontece da melhor maneira ou da forma mais otimizada possível. A gente sabe que na vida real o que acontece muitas vezes? O recrutador, ele olha esses currículos de uma forma mais manual. E para ele avaliar todo esse volume de currículos, ele vai fazer uma leitura muito rápida desses currículos. Ele vai abrir, passar o olho, ele não vai se ater a detalhes. Aqueles currículos que ele entender que estão bons e que são interessantes, ele vai separar para um olhar mais atento. Mas num primeiro olhar, quando esse volume grande é uma coisa mais manual, vai ser aquela olhada rápida. Então, por isso que você precisa otimizar o seu currículo, é por isso que você precisa deixar essa história de mandar o mesmo currículo para toda vaga. Porque quando você manda o mesmo currículo para toda vaga, qual que é a chance dele dar match com essa vaga, com a próxima, com a de amanhã, com a da semana que vem? Muito pequena. Então a gente tá falando aqui do depois da entrevista e eu tô falando aqui de currículo, porque passou a entrevista, você recebeu um feedback no sentido de não ter sido aprovado, o que você vai fazer? Continuar mandando o mesmo currículo que você manda sempre? Não! O que você vai fazer? Você vai pesquisar os atributos daquela vaga, vai entender dentre aqueles atributos quais você atende, né? Que a gente não tá falando aqui também para você colocar uma coisa que não corresponde à realidade. A gente sempre fala aqui, trabalhamos com verdades. Então nada de mentir no currículo, que isso aí é muito pior. Mas você vai então pegar esse feedback que você teve da não aprovação e usar esse feedback para o seu crescimento. Como você vai fazer isso? Você vai rever todo o seu currículo, não é isso? Rever todo o seu currículo, vai verificar o formato que você salvou. Gente, tem hora que a gente fala, não era possível. A pessoa manda o currículo em PNG. Você fala, não é possível que a pessoa fez isso. Aí, PNG, gente, é um formato de imagem. PNG, JPEG, são formatos de imagem. Por que não é legal você mandar nesse formato? Porque dependendo de como a pessoa vai abrir, ele vai perder a qualidade, vai dificultar a leitura, porque imagem é imagem, texto é texto. Então qual que é o melhor formato para você mandar o currículo? Se a vaga não pedir de outra forma, porque tem vaga que pede, por exemplo, doc, né, ou até TXT, dependendo quando é alguma vaga que vai usar um sistema automatizado, às vezes pede doc ou TXT. Isso. Mas se não especificou, manda em PDF. Sabe por quê? Porque o PDF não vai desconfigurar, não vai perder a formatação que você fez, não vai perder dados. Todo o dispositivo, seja celular, tablet, computador, abre um PDF. Então, o certo formato, tipo assim, se não tiver especificando, PDF, né? É isso mesmo. Então, toma cuidado com isso. Nessa leva de currículos, teve gente que mandou o currículo da pessoa por um outro e-mail. E aí a gente para e pensa assim, mas a pessoa não tem nenhum e-mail para mandar o próprio currículo? Qual é o nível de interesse? É a Maria ou é o João que tá mandando? Porque o e-mail tá no nome do João, mas o currículo é da Maria. O mínimo que você precisa é ter um e-mail seu pra você mandar o currículo. Ah, mas eu pedi minha mãe, meu primo, meu irmão, meu namorado. Não faça isso. Você tem que ter minimamente o seu e-mail para mandar. E nada daqueles e-mails assim, né? Gatinha, né? 2022, nada disso. Não, gente. Nada disso. Aí você fica assim, meio perdido. Aí o trem já abre estranho. Vem com uma imagem que não tá legal, com uma formatação que não tá adequada. A gente já falou e volta a repetir. Na outra rede social vizinha que tava bloqueada esses dias aí, tem modelo de currículo gratuito. É só você entrar lá, tem o link na bio, tu clica aí, você vai cair lá, tá, tu baixa e sucesso. Tu escolhe o melhor modelo de currículo e tá feito, pronto. Então não faça isso. E outra coisa que a gente também percebeu nessa vaga aí que a gente fez a divulgação dela. Não foi um processo que nós cuidamos, mas nós demos uma assessoria em algumas fases, tá? Então a gente não fez do início ao fim. Quem faz a inscrição ou pega a vaga via agência do trabalhador costuma usar o modelo lá da agência do trabalhador. E aí você cai no mais do mesmo com todo mundo. Então, faça um pouquinho assim de esforço, entra lá no nosso grupo, você já sabe de onde é agora, e vai lá nos documentos, baixa o arquivo, escolhe o arquivo que você achar mais legal, porque a gente acabou falando aqui pra você, inclusive outras dicas pra você fazer, igual a Elida falou, depois, terminou sua entrevista, não deu certo, o que você precisa fazer daqui pra frente? Então volta, revisa se não foi o modelo que você não teve. Ah, mas Tati, o modelo resolve.
Não é que o modelo resolve o problema, mas é aquele ajuste fino. É um detalhezinho ali que pode te ajudar a encontrar a vaga, já que você pode estar tentando aí há muito tempo e não consegue aquela vaga que você deseja para 2022. É isso, minha gente. Então, com essas dicas aí maravilhosas, a gente fecha essa série aí sobre entrevista de emprego plenas, juntas. Por obra do acaso, né? Não planejamos, a gente ia fazer no nosso horário normal, mas a internet trollou a gente. A gente espera que vocês continuem acompanhando, a gente aceita sugestões de temas aqui, né? Pode mandar pra gente pelo direct. E é isso, se você ainda não tá seguindo a gente, comece a seguir @Chave do Emprego em todas as plataformas possíveis e imagináveis. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.